Eu não podia deixar de divulgar essas informações, porque já está batendo 10 anos que a gente está fazendo uma cirurgia que chama parotidectomia minimamente invasiva. A primeira paciente foi uma amiga e pessoal, e a cirurgia era sobre um nódulo na região da parótida mesmo, e era um nódulo muito favorável, prometia uma cirurgia mais tranquila. E realmente foi, né? A nossa incisão, que antes era imensa, perto dessa, a gente conseguiu restringir ela para ficar uma cicatriz imperceptível e preservando as funções do movimentação da face, preservando muito mais a sensibilidade da região da orelha e do pescoço, diminuindo para quase zero qualquer deformidade de ficar fundo, né, a região, e com uma recuperação incrível. Estava revendo aqui até as mensagens dela, e a primeira pergunta que ela fez é se ela já podia voltar para a piscina, e isso é um sintoma, né, muito bom de que ela teve uma recuperação maravilhosa. Vi ela recentemente, felizmente tudo perfeito, né, já há mais de 10 anos a cirurgia, a primeira. E de lá para cá, muitos pacientes já se beneficiaram dessa técnica, a gente foi ampliando e as indicações, né, sempre com muito cuidado, e a casuística já é bem maior, inclusive com alguns casos já até de câncer. Claro, muito restritos, muito iniciais, e também com uma excelente evolução. Então, me sinto muito confortável para convidar quem tiver com um problema desse para ser avaliado sobre a possibilidade de uma indicação. Não quer dizer que, pelo fato de ter um nódulo na parótida, que dê de cara para fazer essa técnica, mas eu sempre vou com a intenção de tentar verificar se ela é possível, e acaba que na hora da cirurgia a gente consegue definitivamente testar para ver se isso é possível. E eu fico cada vez mais surpreso porque vou vendo que realmente a gente consegue fazer para situações que antes a gente não conseguia, nódulos um pouco maiores, até do que 2 centímetros, fazer por essa técnica. Inclusive, recentemente, essa última semana, tivemos 2 casos, e os dois, a incisão foi a menor possível e a recuperação maravilhosa, inclusive sem dreno nem nada. Então, isso tudo me deixa muito feliz e empolgado para compartilhar essas informações. Então, eu trouxe aqui um site que é de um americano, que é maravilhoso, é um vídeo no YouTube, vocês podem acessar, e ele didaticamente explica bem o que eu falei, de uma forma muito clara, muito fácil de entender, como que é o procedimento tradicional, né? O que eu aprendi quando eu estava na minha residência e o que a gente consegue fazer hoje, anos depois, né, com tranquilidade. Tá? É um site de um americano, ele mostra a questão principal da anatomia da região da parótida, do nervo facial, que é aquele que faz a movimentação do rosto, do nervo sensitivo, que passa por aqui, que fica próximo também dessa região, e também ele fala de uma situação que às vezes, quando a gente remove uma quantidade maior da parótida, pode acontecer uma ligação dos nervinhos da face, responsáveis pelo suor, e os nervos da parótida, responsáveis pela salivação. E isso pode dar uma coisa chamada síndrome de Frey, que é a sudorese gustatória. A pessoa vai comer alguma coisa e sua a bochecha. Então a gente pode também interpor um músculo quando essa situação de remoção de tecido é maior, para se evitar essa comunicação entre esses nervos. Então esse vídeo ele mostra tudo isso e eu vou passar aqui para vocês. Então essa aqui é a região da parótida, que fica aqui na frente da orelha, né? Vai desde aqui do comecinho do pescoço, aqui mais para frente, né, em relação à orelha, até essa região. Toda essa área aqui é a parótida.
Aqui está representado os músculos da face, que fazem a mímica facial. E esse amarelinho claro aqui que eu vou mostrar, continuar mostrando, é o nervo facial. Ele vem aqui da parte intracraniana, sai por essa região e aí ele se divide em vários caminhos, cada um responsável por um movimento da face. Aqui ele está mostrando no vídeo todo o trajeto dentro do crânio, saindo pela face, atravessando a parótida, né? E aí cada ramo faz um movimento do rosto, desde franzir a testa, fechar o olho, fazer o movimento do biquinho, do sorriso e do pescoço. Cada ramo desse tem uma mini função, né? Então, e que é muito importante. Então, cada pequeno ramo vai exercer uma função diferente. E dependendo da posição que o nódulo se encontra na parótida, se ele estiver perto do tronco do nervo, que é a origem dele, todos os ramos estão mais em risco. Se ele estiver mais próximo da parte superior da parótida, os raminhos que inervam a parte do olho estão mais em risco. Se estiver mais para a região de baixo, são aqueles que fazem a movimentação da boca e por aí vai, tá? Então vou continuar o vídeo. Então, aqui ele está mostrando que cada pessoa tem esse nervo como uma impressão digital. Então a disposição varia entre uma pessoa e outra. Eles têm um padrão, mas na prática cada um vai ter essa inervação do seu modo único. A gente tem uma ideia do jeitão, mas caso a caso. A gente tem que saber mais ou menos onde estão cada raminho, né, para na hora da cirurgia a gente poder identificar e preservar. Então tá aqui mostrando o nervo passando por dentro da parótida, nessa representação tridimensional, que é bem, muita clareza para ver. E aqui está mostrando, né, a gente está vendo meio de frente, o nervo passando por dentro da parótida e aqui um nódulo representado. Tá vendo aí o nódulo? Ele pode estar, às vezes, acontecendo no lobo profundo, ou seja, abaixo do nervo. Aqui, tá vendo? É uma outra posição do nódulo. Pode estar, em algumas situações muito raras, ele está atravessando o nervo. A gente tem que estar ciente de que isso pode acontecer, mas é muito, muito raro, tá? E aqui ele mostra como que é a origem do tumor. A gente não sabe exatamente na medicina como que é a origem, se tem algum fator de risco que pode se evitar para evitar esse tipo de tumor. A gente ainda a medicina não chegou nesse ponto, mas a gente sabe como é que funciona, da onde ele vem. Então, isso aqui está representado, as células, né, na parte lá do tecido, no fundo. Então, a glândula salivar, são várias estruturas como essa, que tem essas células, e elas produzem a saliva, vai jogando para dentro desses tubinhos, que vão se juntando, e até chegar no tubo principal, que vai sair aqui, próximo do segundo dente molar, por dentro da boca. E são essas células que dão origem aos tumores. A desregulação na reprodução delas, ou na divisão celular, vai poder gerar algum tumor, né, nessa área, dependendo de qual a célula é o tumor que vai acontecer. Aqui está mostrando como é que o patologista olha no microscópio, então ele vai pegar como é que é feito. Então, eu sempre peço um exame de punção, tá? Porque me ajuda a ter uma ideia do que é que eu estou avaliando. Muitas vezes existem nódulos que no fundo não são nódulos, são linfonodos e às vezes reativos e que nem precisam de cirurgia. Então a primeira coisa que a gente confirma é a indicação. E confirmada a indicação, é feita essa punção, depois da ultrassonografia, né, que é o exame inicial. A punção é feita guiada pelo ultrassom, feita por um médico experiente, ela é praticamente indolor, tranquila, e também precisa ser avaliada por um patologista experiente, porque doenças da glândula salivar, elas não são fáceis, não são todos os patologistas que estão acostumados a lidar com esse tipo de doença, né? Então aqui você está vendo como é que ele vê no microscópio as células e aí ele faz lá o diagnóstico, a suspeita, né? Muitas vezes ele não bate o martelo dizendo, é a doença X ou Y. Ele fala assim, é sugestivo de, ou ele fala, não deve ser câncer, ou deve ser benigno. A linguagem é mais ou menos essa. Eu vou continuar aqui.
Aqui são as células que ele está vendo lá no microscópio. Aqui está mostrando o tumor mais comum. Então, a maioria dos tumores de parótida são benignos, não são câncer. Mais ou menos 80% são benignos. E dos 80% benignos, 80% deles são esse subtipo, que chama adenoma pleomórfico, que é um tumor que tem umas características próprias. Então ele tem umas lobulações, como você está vendo aqui, ó. Então ele é meio bocelado os contornos e, ele vai crescendo. O problema é isso, né? Por que tem que mexer? Por que tem que operar? Porque ele cresce e a longo prazo, ao longo de anos, ele pode acontecer um problema que é chamado desdiferenciação. O que é isso? É um tumor benigno acumular uma determinada mutação e ele se transformar num câncer, que é o que a gente não quer. Então, quanto maior o tumor, mesmo benigno, mais difícil a cirurgia, porque maior vai ser o contato com esses raminhos, né? Então, sei lá, um tumor muito pequenininho de meio centímetro, 1 centímetro, vai poder potencialmente estar em contato com 1 ou 2 ramos desse do nervo facial. Agora, um tumor que tenha 3 centímetros, provavelmente ele vai tocar lá no fundo em mais ramos. Então, a cirurgia vai ganhando complexidade, a incisão vai aumentando. Então, por isso que é importante o diagnóstico e tratar o quanto antes para esses tumores. Então, vou continuar mostrando aqui o adenoma pleomórfico. Ele vai mostrar num grau aqui muito interessante, que são essas projeções. Então, no microscópio, a gente vê como se fossem umas projeções, uns pelinhos assim. E o que importa é isso? A gente não pode simplesmente enuclear, tirar só o nódulo muito rente. Precisa ter uma margem de tecido sadio mínima em volta. Por quê? Ele vai mostrar aqui no vídeo. Se a gente seccionar o tumor muito rente, está mostrando aqui que essas pontinhas podem ser cortadas e pode acontecer uma recidiva. Mesmo sendo um tumor benigno, ele pode começar a brotar novos tumores em cada pedacinho que ficar, tá? Isso é uma coisa, felizmente, excepcional de acontecer. Nossa casuística é muito tranquila sobre isso, tá? Então, essa aqui ele está mostrando agora a incisão tradicional, que é a incisão de Pater ou de Blair. Então, a tradicional que é feito, assim, a maioria dos cirurgiões acaba fazendo, é uma incisão que vem na região, na frente da orelha, né, pré-auricular, ele faz a voltinha aqui no lobo da orelha, vem aqui para trás e desce pro pescoço. Se for, por exemplo, um caso de câncer na parótida, a gente vai acabar precisando de uma incisão maior, porque vai ter que fazer uma limpeza não só da parótida, como do pescoço, por exemplo, no caso de melanoma, né, ou de outro câncer da parótida, né, essa incisão ainda pode ser usada, pode ser necessária no caso desse, que às vezes a gente tem que fazer o esvaziamento cervical, né, a limpeza dos gânglios, dos linfonodos do pescoço também. Mas não estou falando desse caso, estou falando do nódulo benigno. Então a gente vai, o que foi acontecendo é que foi possível ir diminuindo essa incisão. Então ele vai mostrar aqui a técnica tradicional, então se faz essa incisão, descola os tecidos e aí dá acesso à parótida. E ele vai continuar mostrando as incisões um pouco menores, né? Elas foram reduzindo, sempre partindo dessa área que fica na frente da orelha, que ela é muito estética. Então as incisões, os cortes, né, que são feitas nessa área aqui, esteticamente ficam com um resultado muito bom, praticamente imperceptível. E jogando para trás da orelha, também mantém essa questão estética de não ser visível, né? Principalmente em mulheres, cobre com o cabelo, em homens também. E conforme a gente foi vendo, também foi possível diminuir ainda mais a incisão, né? Que é a chamada microparotidectomia ou parotidectomia minimamente invasiva, até para incisões, às vezes, só nessa áreazinha aqui do lobo da orelha, descolando essa área para poder abordar, né, a área aqui da frente. Ele mostra aqui a gente separando do conduto auditivo. Esse nervinho aqui de baixo é um nervo que muitos cirurgiões às vezes até esquecem de falar, que também é muito importante, né? A gente às vezes se concentra no principal, que é a parte motora, mas a sensibilidade da área também pode ter alterações, né? E esse nervo, ele vem aqui por baixo e, dependendo da posição do tumor, às vezes tem que seccionar esse nervinho sensitivo, às vezes não. Nas parotidectomias minimamente invasivas, consigo muitas vezes preservar esse nervo e manter a sensibilidade da orelha, né? Essa primeira paciente minha, até hoje, consegue sentir bem direitinho, né, o lobo da orelha dela. Então vamos lá. Passando aqui, então assim, a gente descola os tecidos para poder dar acesso aonde o nódulo está. Se ele estiver mais para cima, a gente descola para cima, mais para frente a gente descola mais para cá e aí a gente vai acessando a área de interesse onde está o tumor. Então aqui ele está mostrando de novo o nervo, né? E o nódulo. E a gente vai dando a margem mínima ali. Aqui está mostrando o que eu falei no começo
da nossa conversa sobre a interposição do músculo, né? Aqui no pescoço, na lateral, a gente tem um músculo que chama esternocleidomastoideu. Então ele é um músculo longo, ele permite que a gente seccione algumas fibras, né, uma parte dele, e gire, como ele está mostrando aqui, para interpor na área que foi operada, né, como se fosse um recheio de um sanduíche, vamos dizer assim. Está mostrando aqui o músculo sendo colocado para evitar justamente essa sudorese gustatória, né? Os americanos gostam de mostrar casos bem grandes, né, chamativos, como desse senhor aqui que ele está mostrando aqui, um nódulo de parótida muito grande. A gente já fez casos semelhantes. No Brasil, até há um certo tempo, isso era proibido mostrar casos dessa forma. Agora está sendo mais, o CRM está permitindo mais que a gente mostre os resultados, que é uma coisa importante para quem está decidindo sobre a sua cirurgia. Eu acho que sobre isso os americanos têm uma visão bem interessante, que agora a gente tem começado a mostrar também um pouco, né? E aqui está mostrando a pele da bochecha suando, né? E esse músculo ajuda a evitar que isso aconteça. Muitas vezes às vezes quando é cirurgias ou por convênios ou pelo SUS, é muito ruim porque os auditores muitas vezes negam, né, essa autorização dessas coisas porque eles simplesmente desconhecem a técnica e a anatomia. Então, é super importante que o paciente tenha consciência disso e sobre essas possibilidades todas. Vou continuar mostrando aqui. Então, aqui é o tumor passando por baixo do nervo, que é uma situação rara. A maioria dos tumores eles estão para cima do nervo ou às vezes entre os ramos. Então, vocês podem ver aí todas essas possibilidades. Tem uma coisa que é muito importante de dizer: para essa cirurgia ficar factível nesse grau de segurança, a gente usa um dispositivo que chama monitor de nervo. Então, na região da face, né, a cirurgia é feita sob anestesia geral, com o conforto do paciente e segurança. A gente pede todos os exames pré-operatórios com calma para que tudo fique o mais tranquilo possível, né? Cinto de segurança é o brinco que a gente tem que usar até para ir na padaria da esquina. E aí então começa a anestesia, né? O paciente fica dormindo e a gente vai cuidar de se concentrar na cirurgia. Aí a gente espeta, né, pequenos eletrodos que ficam no cantinho da boca, em contato com o músculo que faz o movimento da boca e em contato com os músculos que fazem o movimento do olho, de piscar, de franzir a testa, né, do biquinho e do sorriso. E aí, com isso, a gente consegue, testando com um probe, se a gente está próximo ou não da parte do nervo. Tá? Então, são as duas preocupações. A gente tirar o que é ruim, né, com aquelas margens de segurança, e preservar o que é bom, que são os nervos sensitivos e motores da pessoa. E depois, a gente, dependendo do tamanho da cirurgia, a gente vai fazer essa reconstrução com o músculo ou com os tecidos da região, da própria parótida, também nessa tentativa de buscar a preservação maior possível que a gente conseguir dos tecidos. E geralmente a recuperação é muito boa, é muito raro de ter alguma complicação assim. Geralmente o que eu vi ao longo desses casos todos, felizmente da parte motora foi complicação, né? Bato na madeira zero, né? A sensibilidade muito preservada em relação aos casos da incisão tradicional e às vezes o que acontece é que a pessoa acaba sentindo um pouquinho mais de dor, né, do que na tradicional, onde o nervo é seccionado, então fica sem sensibilidade, então não sente dor. Então esses pacientes têm sentido um pouquinho mais de dor em relação aos outros da outra técnica e também às vezes acontece como a parótida ela fabrica saliva, então em alguns casos o que pode acontecer é uma pequena fístula salivar. O que é isso? Pode às vezes ficar na região, o corpo encontrar um caminho para a saliva sair por aqui, pela região operada, mas isso em 100% dos casos, aos pouquinhos, eles todos cicatrizaram bem
às vezes leva um pouquinho mais de tempo, às vezes não acontece absolutamente nada e a recuperação tem sido muito, muito boa. Então é isso. Para você que não sabia da técnica, tá aí, é bom você já ter contato com isso. E, é claro, na medicina tudo é um a um. A gente precisa avaliar caso por caso para verificar se é factível. Pode ser que seja no seu caso, pode ser que tenha que fazer uma incisão tradicional. Isso a gente só acaba tendo ideia, vendo o paciente e muitas vezes até, às vezes a gente acaba só tendo essa decisão na hora da cirurgia. É isso aí. Qualquer dúvida é só marcar o seu atendimento. Ele pode ser presencial ou também online.